Bom dia, galerinha do segundo ano FG. Hoje, na nossa aula, né, nós vamos dar início ao conteúdo do segundo bimestre. E hoje nós vamos falar de um assunto que estoura ali no século XVIII, o século conhecido também como século das luzes, né, o movimento ilustrado do iluminismo, né, que foi uma corrente filosófica que surgiu ali, que tem grande força naquele período e mudou completamente várias práticas que a gente tem no mundo ocidental, tanto na economia quanto na política e também na religião. Influenciou e muito as práticas ocidentais que a gente tem hoje, né? E essa reforma, digamos assim, começa a ocorrer ali no século XVIII, né? O iluminismo ele surge como um movimento filosófico para combater, para contrapor ideias que eram vigentes naquela sociedade do século XVIII, que eram conhecidas como Antigo Regime, Ancien Régime, em francês. Antigo Regime nada mais é que o regime político, econômico, social que existia até ali, né? Que vinha de vários e vários séculos anteriores, quando esse sistema foi formado ali desde do final da Idade Média em diante, né? Por isso que é antigo, que é uma coisa, é um movimento que antecedeu ao iluminismo e ao que a gente conhece hoje, certo? Então o iluminismo veio para contrapor essas ideias e a gente vai ver primeiro nesse slide aqui um pouquinho sobre o Antigo Regime. Bora lá? Vamos lá. Então olha só, como eu já falei, a expressão usada a partir dos finais do século XVIII para nomear o regime que existia antes das revoluções liberais. Que revoluções são essas? A Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, são temas que a gente vai estar estudando agora a partir do segundo bimestre. Atribuída ao regime político, econômico e social que caracterizou os Estados europeus entre os séculos XV e século XVII e os finais do século XVIII. Politicamente caracterizada pela monarquia absolutista, absoluta, a gente vai ver um pouco sobre isso agora. Economicamente, é a época do capitalismo comercial, com um sistema baseado numa agricultura arcaica. Então, o capitalismo comercial é o que antecede ao capitalismo que a gente está vivendo hoje. Né? É um sistema que vem antecedendo a esse período aí. Na geografia você vai ver 4 fases do capitalismo, né? E a partir do movimento iluminista, esse capitalismo vai passar para outra fase. Socialmente é o período da sociedade estratificada em 3 ordens ou estados. Então aqui é importante a gente comentar da monarquia absoluta. A monarquia absoluta ela teve alguns teóricos importantes. Foi o filósofo que elaborou a doutrina dos direitos divinos dos reis, que é o Jacques Bossuet, um padre que dizia que o rei é rei porque Deus colocou ele no trono e por conta disso ele só deve satisfação a Deus e não aos homens. Então, por esse motivo, o rei muitas vezes errava, mas o homem não podia puni-lo com leis e outras coisas mais, porque ele só devia ele só deveria responder diante de Deus sobre essas questões, né? Então era Deus que deveria punir, não os homens, né? E o outro é o Thomas Hobbes, que escreveu o livro Leviatã, né? Que fala que o Estado ele deve mediar as questões, os problemas, né? Os conflitos entre os cidadãos. Então, nesse sentido, o rei deve receber o poder para que ele medie essas situações. E o homem deve abrir mão desses direitos em nome do Estado para que o Estado medie as situações de conflito, né? Então isso dá base para a monarquia absoluta. Já na questão aqui embaixo das 3 ordens ou estados, nessa época do Antigo Regime, a sociedade ela era dividida em 3 estados, né? 3 ordens estratificadas, né? Aqui a gente pode entender também como classe social. Você tinha o clero, que é o pessoal ligado à igreja, a nobreza, o clero também é o pessoal ligado ao letramento, né? As pessoas alfabetizadas que têm estudo, enfim. Você tem em segundo plano a nobreza e embaixo as outras classes sociais. Se você nasce numa classe social inferior, você não pode migrar para uma classe superior, superior entre aspas, assim, né? Porque o que determina aqui nesse momento se alguém é superior ou inferior é o dinheiro. Então, se você não tem dinheiro,
Você não pode ir para uma classe que tem dinheiro. Você vai ser pobre para o resto da vida. Se você tem dinheiro, você continuará sendo rico para o resto da vida. No caso, um nobre, né? Muitas vezes porque o próprio governo banca a nobreza com pensões vitalícias, bons cargos, boas terras, e o governo garante isso para essa parcela da população. Logo, essa população nobre não tem como falir, porque o próprio governo mantém essa população. Né? É a lógica do antigo regime no que diz respeito à sociedade. Então a gente tem aqui um infográfico, um esquema mostrando algumas coisas sobre esse antigo regime. Olha lá o que está escrito aqui. Ó. Desde a Idade Média que os reis pretendiam uma diminuição do poder dos nobres, tentando concentrar nas suas mãos o maior número de funções e atividades por forma a fortalecer o seu próprio poder e a enfraquecer o poder de seus adversários. Defende a origem divina da autoridade do rei, que vem de Deus, o rei absoluto, que é o Jacques Bossuet que elaborou essa doutrina. Então, para fortalecer o rei e tirar o poder das mãos dos nobres feudais, quando você está tendo o fim do feudalismo e o início do Estado moderno, surge essa teoria do direito divino dos reis. E aí, esse rei, para se fortalecer, ele precisa de ter esse poder concentrado em suas mãos. Então ele se torna um rei absoluto. Olha aqui o que está girando em torno da coroa. O rei concentra os poderes legislativo, executivo e judiciário, ou seja, ele cria as leis, ele executa e ele julga. O rei é tudo isso. Ele forma e comanda o exército nacional, ele tem o exército em suas mãos, ele também dirige a economia, é o próprio governo personificado na pessoa do rei que dirige a economia. Não existe liberdade comercial, livre iniciativa, né? Livre concorrência. Não existe isso. A economia pertence ao Estado. O rei comanda a economia. Ele controla a nobreza e o clero. Então o rei controla as duas classes sociais mais importantes desse regime, desse antigo regime. E ele é o representante de Deus na Terra, certo? O rei absolutista mais importante, mais conhecido, é o rei Luís XIV, na França, que era tido como o rei Sol. E ele dizia, o Estado sou eu, como a gente pode ver na imagem. Olha aqui, no absolutismo, o rei é enaltecido através da arte e da propaganda. Então você tem quadros pintados do rei, né, propaganda feita em torno do nome do rei, para o rei ficar mesmo essa figura onipresente dentro da sociedade. Onde as pessoas passavam, eles viam o rei. A nobreza e o clero são submissos a ele. Ele dirige a economia, o que fica conhecido, essa prática econômica fica conhecida como mercantilismo. Daqui a pouco a gente vai relembrar o que foi o mercantilismo. Ele tem o apoio da burguesia nesse primeiro momento, quando ele aparece. Por quê? Porque a burguesia precisava que a sociedade que migra do feudalismo para o absolutismo, a burguesia precisava que essa sociedade ela tivesse leis unificadas, né? Tivesse impostos unificados. Porque no tempo do feudalismo, a burguesia sofria muito por ter que pagar vários impostos, né? As moedas serem diversas dentro da Europa, e a burguesia sofria muito para conseguir praticar o seu comércio. Quando surge o rei, as leis vão ser unificadas, as moedas vão ser unificadas, né, nos países onde os reis vão assumindo o trono, e a burguesia vai conseguir lucrar com isso, porque agora ela vai ter, não vai perder tanto dinheiro com vários impostos, várias moedas, enfim. Recurso ao direito romano e sacralização do rei, né? O rei, ele seria como se fosse o representante divino de Deus na Terra, né? Era como se fosse o segundo Deus, o semideus, digamos assim. Instrumentos do poder absoluto. A corte, né? Ali onde está rolando aquelas festas. Aqui, por exemplo, o rei e um monte de gente da corte lá em torno dele. O luxo, a ostentação, o exército leal a ele, né? Se ele tem o exército nas mãos, ele tem o poder, porque ele controla através da coação, né? Ele usa o exército para coagir o povo. E o povo fica com medo dele, porque ele tem o poder militar, o poder bélico em suas mãos. E o espetáculo, né? Qual o objetivo disso? Demonstrar sua riqueza e poder, controlar a nobreza para evitar a oposição dos grandes senhores à sua política absoluta. Até hoje é assim.
por exemplo, na Venezuela, você tem a Venezuela com um grande ditador lá, todo mundo sabe que o Maduro já acabou com a Venezuela, né? Com o chavismo, né? Que foi o antecessor dele. Só que o Maduro não sai do poder porque ele tem um exército em suas mãos. No dia que ele perder a lealdade do exército, ele cai, certo? A sociedade, como eu falei, ela estava dividida em clero, nobreza e terceiro estado. Olha só, o clero, ele era responsável pelo culto, assistência e ensino, justamente na questão do letramento. Eles sabiam ler, escrever, então eles ensinavam. A nobreza tinha funções militares, políticas e administrativas. E o terceiro estado? Comércio, artesanato, agricultura e todas as tarefas produtivas. Aqui, a grosso modo, a gente pode dizer o seguinte: nessa sociedade do antigo regime, o clero é responsável pela salvação, a nobreza pela proteção e o terceiro estado pelo trabalho. O terceiro estado, então, trabalha para que a nobreza e o clero façam também o seu ofício. Qual o ofício da nobreza? Proteger. Qual o ofício do clero? Salvação, ensinamento. Então, o terceiro estado trabalha para manter toda essa sociedade. Tem até uma charge famosa sobre a Revolução Francesa que a gente vai estudar depois, que tem um senhorzinho bem velhinho carregando nas costas um nobre e um padre. Essa charge foi feita na época da Revolução Francesa e ela dá a ideia de que o terceiro estado carrega nas costas os outros dois. E o terceiro estado estava muito cansado, já estava velho. O cansaço dele já tinha envelhecido, de tanto ser explorado pelo primeiro e pelo segundo. Olha aqui embaixo quais são os privilégios que o clero e a nobreza têm, primeiro e segundo estado. Eles têm vastas propriedades, eles têm acesso aos melhores cargos, eles não pagam impostos e eles têm uma justiça própria. Em contrapartida do terceiro estado, eles, além de realizar diversas atividades econômicas, eles pagam impostos e a justiça para eles é diferente. Então, o pessoal do terceiro estado não tem privilégio e o do primeiro e do segundo tem. Então, o terceiro estado se vê muito explorado pelo primeiro e pelo segundo, certo? E o iluminismo vai vir para tentar contrapor essa ideia, para questionar. Como assim? Por que o terceiro estado tem esse privilégio, o primeiro e o segundo têm privilégios e a gente não? A gente precisa mudar essa sociedade, né? Então, é esse discurso. Então, você tem aqui os privilegiados e os não privilegiados. Você tem o clero e a nobreza como essa sociedade que tem privilégios, né? E o povo, que é uma sociedade que não tem privilégio dentro dessa sociedade aqui. Aí tem as atividades econômicas ligadas à agricultura, né? O comércio, aqui estão as principais atividades comerciais exercidas nesse período aí, do antigo regime, né? E o mercantilismo, que é outra coisa importante que precisa ser ressaltada aqui dentro desse período do antigo regime. A riqueza de um país é proporcional ao montante de metais preciosos entesourados que este possui. Então, a riqueza de um país nesse período era determinada pela quantidade de ouro, prata, diamantes que esse país detinha, né? Nesse sentido, então, as nações elas vão sair em busca, nas grandes navegações, em busca desse metal precioso, né? O que o mercantilismo defende? Ele defende o intervencionismo e o dirigismo do Estado. Como assim? O Estado deve intervir na economia a fim de que o país prospere. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai proteger a economia através de impostos, né? Então, o produto que vai entrar na minha nação, ele precisa pagar um imposto para que ele entre aqui, né? A fim de quê? A fim de que eu obtenha uma balança comercial favorável. Como assim? Eu vou exportar mais do que importar. Eu vou vender mais do que comprar de fora. Porque se eu compro mais do que vendo, eu vou falir, né? Agora, se eu vendo mais do que compro, eu vou entesourar riqueza. Então, a balança comercial favorável, ela funcionava nesse sentido, para que eu vendesse mais do que comprasse, né? Então, tá aqui, ó. Diminuição das importações e aumento das exportações. Isso gera um estado forte, né? E eu protejo a economia do meu país. Eu aumento as taxas alfandegárias e as leis para impedir, proibir, dificultar a entrada de produtos de fora. Eu, em contrapartida, invisto na produção industrial, na época chamada manufatureira. Eu crio monopólios para controlar a economia
e eu vou a outras nações para explorar essas nações a fim de aumentar e fortalecer a minha economia, certo? Depois, no iluminismo, a gente vai ver que a prática do liberalismo econômico vem para quebrar isso, porque aqui você vê que o governo ele intervém na economia. No liberalismo econômico, não. O liberalismo econômico ele pensa na questão do comércio ser livre como um todo. Então, o próprio comércio, as próprias pessoas, elas vão fazer comércio dentro do país, dentro das nações, e isso vai gerar riqueza, né? No mercantilismo, não. No mercantilismo, a riqueza, a ideia é reter a riqueza dentro da nação e dificultar que os outros países eles explorem, digamos assim, a riqueza do país, do outro país, né? Enfim, então o slide ele termina falando aqui da proibição à entrada de produtos manufaturados, né? E procurar obter essa balança comercial favorável, né? Então essa é a sociedade do antigo regime, né? Voltando aqui, que eu acho isso aqui o mais importante, é uma sociedade em que a igreja ela controla o ensino, né? A igreja você não tem liberdade de culto, você só pode, digamos, ter o culto católico. Se você vai para outras religiões, você corre um sério risco de ser perseguido. Você é perseguido. A nobreza ela tem acesso aos melhores cargos, às melhores terras, né? E o terceiro estado trabalha e paga impostos para manter todos esses privilégios. Certo? Então, é isso. Aqui também vale ressaltar que não existia liberdade de expressão nesse período, né? Se você falasse contra o governo, você poderia ser preso. A gente vai ver isso lá na época da Revolução Francesa, ok? Então, nesse vídeo aqui a gente trata do Antigo Regime. Daqui a pouco eu volto com falando já do Iluminismo. Tchau, tchau.